Olá pessoal, sou o professor Fábio Augusto, professor de informática aqui do Vencendo Concursos. E hoje a gente vai ver a correção da prova de informática do Tribunal de Justiça de São Paulo, ok? Então nós vamos acompanhar aqui, na nossa questão 77 da prova. No sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, um usuário aciona o explorador de arquivos, seleciona um arquivo e pressiona a tecla F3. Em seguida, o que acontece? A tecla F3, ela é considerada a tecla para sempre ir para o local de pesquisa, Sempre está associada à pesquisa. Então, se você fizer o teste na sua casa e apertar a tecla F3 no Windows 10 ou qualquer Windows, você vai ver que o cursor irá aparecer no campo de pesquisa, aguardando a sua pesquisa, aguardando o item que você vai pesquisar. Portanto, a alternativa correta aqui nesse caso, alternativa B. Na próxima questão ele diz assim, a área de transferência do Office 2016 permite que dados sejam transferidos entre os diversos aplicativos. Suponha que um usuário tenha aberto um arquivo do Excel 2016 e outro do Word 2016 e que no Excel algumas células tenham sido copiadas com o comando Ctrl+C. Observe a figura do Word 2016 caso a seta ao lado do texto área de transferência na figura seja clicada. A figura é essa daqui, Essa figura que nós estamos vendo é uma figura que está trazendo ali o grupo área de transferência de página inicial. A seta que ele se refere é essa seta aqui, onde nós temos a opção de habilitar a área de transferência, ficando desta maneira, onde ele vai simplesmente mostrar um painel, uma outra área ali, por exemplo, onde ele lista todos os itens que foram copiados para a área de transferência. Sendo assim, voltando na questão, a gente analisa qual alternativa traz essa opção. A alternativa D, uma janela lateral será aberta exibindo todos os elementos colocados na área de transferência, além de botões diversos que a gente tem as opções ali de poder aplicar cada um dos elementos, cada um dos itens que foi lançados para a área de transferência. Aí na próxima questão, a questão 79, nós temos ali a seguinte questão. No sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, o usuário clicou com o botão direito do mouse em um espaço livre da área de trabalho e a seguinte lista de opções surgiu na tela. Que lista que apareceu na tela? Nós vamos olhar aqui, apareceu esta lista. Então você tem ali exibir, classificar por, atualizar, propriedades gráficas, opções gráficas e novo. Dentro desse novo você tem novas opções que você pode colocar ali na sua pasta, ali no seu explorador de arquivos. Então, dentro das opções que a gente tem de novo, nós temos uma opção chamada novo atalho, que é justamente o que diz a questão. A questão disse: esse usuário deseja criar um atalho para o arquivo na área de trabalho. Para isso ele deve clicar em alternativa, no caso B, novo, em seguida selecionar atalho na lista de opções que surge na tela e seguir as orientações na janela criar atalho. Ok? Próxima questão, questão 80. Questão aí então que gera uma certa polêmica, que diz assim, no sistema operacional Windows, em sua configuração padrão, os nomes de arquivos ou pastas seguem algumas regras sobre as quais é correto afirmar que ele fala na alternativa A o seguinte: caracteres como barra, dois pontos, asterisco, interrogação, aspas, maior, menor, pipe podem ser utilizados nos nomes do Windows 10. Esses caracteres são os caracteres que não devem ser utilizados em hipótese alguma, nem em nome de pasta e nem nome de arquivo. Portanto, a alternativa A, nesse caso, não pode ser utilizada. B. Os nomes dos arquivos no Windows 10 podem ter até 128 caracteres. Então, aqui está dizendo até 128 caracteres. Ele pode ter até 128 caracteres. O que ele não pode é colocar
apenas 128 caracteres, porque o total de caracteres que pode ser colocado em nomes de arquivos no Windows é num padrão de 260, mas que pode ser ampliado até 400 caracteres. Portanto, a alternativa B está correta. Só que na alternativa C ele diz assim, ó: o nome do arquivo no Windows 10 não pode ter caracteres como os caracteres especiais que a gente já comentou, mas o nome do seu caminho pode incluí-los. Ou seja, no caminho de um arquivo nós não podemos ter uma barra? Podemos. Aqui ele não cita que tem que usar todos os caracteres. Ele está citando que pode ser utilizado um desses caracteres. Pode ser sim. Portanto, a alternativa C também está correta. A alternativa D diz: o nome do arquivo do Windows não pode ter os caracteres, como os caracteres que a gente falou, mas a sua extensão pode incluí-los. Não, a extensão não pode incluir esses caracteres aí que a gente viu. E a alternativa E e última diz: o tamanho máximo dos caracteres que pode ser utilizados no Windows 10 inclui o nome do arquivo e o do seu caminho. Correta essa afirmação, e que foi a afirmação, no caso, adotada como gabarito na VUNESP, né, nessa questão aí da prova do TJ. Portanto, analisando, nós temos 3 alternativas corretas, o que pode gerar recurso para essa questão e essa questão ser anulada, ok? Mas a alternativa que foi utilizada no gabarito até então, a alternativa E, no caso, o tamanho máximo de caracteres que pode ser utilizado no Windows 10, inclui o nome do arquivo e do seu caminho. Próxima questão, 81. No Word 2016, os elementos gráficos do tipo Smart Art podem ser inseridos em um documento. Aí o que a gente tem que saber e lembrar no Word? Nós temos que lembrar dos elementos gráficos que você está vendo aí, que existem lá no Smart Art. Então nós temos os tipos que são listados ali do lado esquerdo. E olhando os tipos que a gente tem aqui, a única alternativa que pode ser utilizada é a alternativa C: processo, ciclo e hierarquia. Ok? Questão 82 diz assim: durante o processo de edição de um documento no Word 2016, um usuário decidiu formatar um parágrafo selecionado clicando sobre o botão Justificar presente no grupo Parágrafo da guia Página Inicial. Essa ação fará com que o texto do parágrafo selecionado seja. Qual a definição? Qual que é a informação de justificar? Justificar diz: distribuir o texto uniformemente entre as margens. Que margens? As margens esquerda e direita. Portanto, alternativa A. Questão 83, questão simples que a gente tem aqui também, ó. A colocação de um cabeçalho em um documento editado no Word 2016 pode ser feita por meio da guia. Aí você tem que lembrar que guia que foi simplesmente acrescentada a opção de você inserir um cabeçalho e um rodapé no seu documento. Bom, o próprio nome já diz: eu vou inserir um cabeçalho ou um rodapé. Portanto, alternativa E: inserir no grupo cabeçalho e rodapé no botão cabeçalho que você está acompanhando aí na tela. A próxima questão, 84, questão simples, diz assim, ó: um usuário do Word 2016 selecionou uma letra de uma palavra e em seguida pressionou simultaneamente 2 teclas, Ctrl e o sinal de igual. Essa ação aplicará no caractere selecionado a formatação. Aqui a gente tem uma questão no caso de tecla de atalho. A tecla de atalho, no caso que está referenciando a questão, diz Ctrl mais o sinal do igual. Portanto, subscrito, como a gente está vendo aí na tela, alternativa B é a alternativa correta. Na questão 85 e 86, a gente tem ali uma tabela do Excel. Então diz assim, ó: observe a planilha a seguir elaborada no Excel 2016 em sua configuração padrão para responder as questões de números 85 e 86. Aí 85 diz: suponha que a seguinte fórmula tenha sido colocada na célula D4 da planilha, que é igual máximo A1, ponto e vírgula A1, 2 pontos B2, ponto e vírgula A1, 2 pontos C3. Nós temos 2 intervalos e uma célula isolada ali. Então, como é que a gente tem que procurar? Quem é A1? A1 é 3. Quem é o intervalo de A1 até B2? De A1 até B2 são os números 3, 4, 5 e 6.
Quem é o máximo nesse intervalo? O máximo é o 6. E depois a gente tem o intervalo total, que vai de A1 até C3. De A1 a C3, qual é o número máximo que a gente tem ali? No caso, é o número 9. Portanto, o resultado produzido nesta célula, ou seja, qual o máximo entre esses três números que foram aí marcados? O máximo é, no caso, o número 9, certo? Portanto, alternativa D. Na questão 86, a gente tem ali a tabela novamente, onde ele traz assim, na célula E4 da planilha, foi digitada a seguinte fórmula: concatenar C3, B2, A1, A3 e C1. Primeiro vamos localizar quem são essas células. C3, nós temos o 8. B2, nós temos o 6. A1, nós temos o 3. O A3, 9. E o C1, 9. O que nós temos na função concatenar? Concatenar é juntar textos. E no caso, cada um desses números na ordem em que foi informada vão formar um texto, único. No caso, alternativa A, 86399. Questão simples, questão de concatenação, uma função que a gente tem aí no Excel. Questão 87 diz assim, no Excel 2016, por meio do ícone área de impressão, localizado no grupo configuração de página da guia layout da página, tem-se acesso ao recurso limpar a área de impressão utilizado quando se deseja o quê? Primeiro, eu posso definir uma área de impressão se eu quiser lá no Excel. E uma vez que eu definir essa área de impressão, quando eu mandar imprimir, ele vai imprimir aquela área que foi definida, certo? Agora, o que acontece? Quando eu clico em limpar a área de impressão, aquela área que estava definida, ela não será mais impressa e passará então a responder à impressão quem? Toda a planilha. Então a alternativa correta, a alternativa B. Toda a planilha que está ali será impressa. Portanto, B. Questão 88 diz lá: considerando o uso do correio eletrônico, ao se preparar uma mensagem para o envio, o que acontece? Das alternativas que nós temos ali, alternativa A, o número de destinatários em cópia aberta deve ser igual ao número de destinatários em cópia oculta? Não temos nada que diga que tem que ter um número X ou Y para a gente poder mandar algum e-mail, alguma mensagem. No B diz: se esta for um encaminhamento de uma mensagem recebida, não é possível enviá-la a destinatários em cópia oculta. Também não tenho nada que desabone em relação a isso. No C diz: é possível enviá-la sem a especificação de seu assunto? Sim, é possível. Nós podemos enviar e-mails sem a especificação do assunto. Claro que ele vai reportar, avisando que, olha, você está mandando um e-mail sem um assunto. Deseja prosseguir dessa maneira? Sim, claro. Então, portanto, a alternativa correta aqui é a alternativa C, sem dúvida nenhuma. Questão 89, uma questão aqui de URL. Diz aqui, em geral, a especificação completa do URL apresenta os seguintes campos. Aí você está vendo lá: esquema, domínio, porta, caminho, recurso, query string, aí você tem ali hashtag fragmento. Sobre esses campos é correto afirmar que essa questão também é passível de anulação, porque uma URL, segundo uma norma internacional que a gente conhece como RFC 1738, diz que a URL ela tem que ser separada por barras para indicar a hierarquia daquilo que está sendo acessado. Então a gente tem a hierarquia onde mostra quem é o servidor, quem é o caminho e quem é o recurso, além de trazer também, claro, as barras que separam o protocolo. Então aqui, o que a gente tem de errado? Nós temos de errado o seguinte: aqui a alternativa correta é a alternativa A, que foi a alternativa, no caso, julgada pela organizadora, mas nós temos alguns probleminhas. Caminho e recurso ali, ele está sendo uma coisa só, ou seja, não existe recurso. Eu preciso ter uma barra que separa o caminho do recurso. Isso não existe. Mas diante das possibilidades que a gente tem nas alternativas, a alternativa que se enquadra mais é
O domínio determina o servidor que torna disponível o recurso ou o documento solicitado. No caso aqui seria realmente o domínio está no espaço do que seria considerado o servidor, mas que existe a obrigatoriedade da barra para separar o caminho do recurso, isso existe, tá? Aqui no caso a própria organizadora adotou como resposta a alternativa A. Questão 90 diz assim: alguns navegadores utilizados na internet com o Microsoft Edge e o Chrome permitem um tipo de navegação conhecida como privada ou anônima. Sobre esse recurso, é correto afirmar que ele foi concebido para, normalmente, A. impedir que o provedor de internet e os sites visitados tenham acesso aos dados relativos à navegação do usuário. B. permitir que sites sejam acessados sem que sejam guardados quaisquer dados ou informações que possam ser usados para rastrear a partir do navegador as visitas efetuadas pelo usuário. C. não permitir que sejam realizados downloads de quaisquer tipos de arquivos. D. substituir os dados dos usuários por outros fictícios definidos pelo próprio usuário e evitar que propaganda comercial e e-mails do tipo spam sejam posteriormente encaminhados ao usuário. E o E. não permitir o armazenamento de favoritos durante uma navegação. Vamos entender o seguinte: a navegação privada ou anônima, ela simplesmente é utilizada para não guardar informações ali no computador, no navegador que você está utilizando. Que tipo de informações não será armazenada? O histórico de navegação, os cookies, que são os logins que são digitados. Ele não vai armazenar dados de formulário. Em hipótese alguma tem a opção de substituir dados por dados fictícios, isso não existe. Então a alternativa mais plausível que a gente tem aqui é a alternativa B. Permitir que sites sejam acessados sem que sejam guardados quaisquer dados ou informações que possam ser usados para rastrear a partir do navegador as visitas efetuadas pelo usuário. Muito bem, pessoal, essas foram as questões que caíram aí na prova do TJ. Espero que tenha esclarecido aí as dúvidas de vocês. E é o seguinte, nós temos uma nova oportunidade para o TJ, nós temos o TJ aí para litoral e interior. Vamos nos preparar para que a gente possa fazer nessa prova o que a gente não conseguiu obter como resultado na prova do TJ de São Paulo. Então nós aqui do Vencendo Concurso estamos preparando o material ideal para que você possa acompanhar bem, e ser um desses aprovados nesse novo concurso, ok? Vá, acesse lá, vencendoconcursos.com.br. Lá você pode adquirir o seu material completo e com certeza ingressar nesse novo caminho que é o concurso público, que é então o TJ do litoral ou o TJ do interior. Até lá, gente!